No entanto, no fundo, uma semente de dúvida é plantada, e Suyuki contempla a possibilidade de que possa haver um Goblin invisível escondido nas sombras, ou pior ainda, que ele possa precisar matar o jovem Goblin para cumprir sua missão. De repente, um lampejo de recordação passa pela mente de Suyuki quando ele se lembra do colar que se recusa a sair do pescoço do jovem Goblin. Parece-lhe peculiar que Dabi, que parece não pertencer à torre, possua tal item. Movido pela curiosidade, ele estende a mão, tentando remover o colar do pescoço de Dabi. No entanto, o jovem Goblin resiste, chamando veementemente Suil de bárbaro e insistindo que o colar não pode ser removido. Frustrado e desesperado, o escalador recorre a ameaçar o jovem Goblin, advertindo-o a se deitar em submissão. Dabi obedece, deitando-se de bruços no chão, seu destino aparentemente pendurado por um fio, reunindo sua resolução. Suil quebra cuidadosamente a gema roxa embutida no colar, usando a borda afiada de sua adaga. Em um instante, uma voz misteriosa emana da gema fraturada, e um raio vermelho sinistro irrompe, envolvendo Dabi em sua aura malévola. O jovem Goblin, agora envolto em uma luz dourada, agradece a Suil, um benfeitor humano, e se apresenta como Goblin Penric. O sistema notifica o escalador de que ele completou o tutorial com 6 horas restantes e conquistou o primeiro andar. Ele informa a Suil que ele entrará na sala de espera assim que seus pontos de conquista forem contabilizados. O escalador fica feliz por ter resolvido o problema com o colar, mas percebe que ainda não obteve o escudo do paladino Goblin devoto. Enquanto o sistema calcula os pontos de conquista para completar a batalha contra o clã Goblin, ele transfere as recompensas. Enquanto isso, Suil tenta obter o escudo do paladino Goblin para se preparar para os andares e lutas futuras. Ele obtém com sucesso o escudo. O sistema descreve o escudo como uma arma decente e poderosa com habilidades de cura. Enquanto isso, o sistema continua notificando Suil das missões ocultas completadas, recompensando-o com o jovem Goblin. Desapontado com a recompensa, Suil expressa sua frustração ao sistema antes de ser convidado a entrar na sala de espera. O sistema também anuncia a derrota do Goblin Paladin, resultando em aumento de força, destreza, resistência e habilidades para Suil. Também revela o rompimento das algemas de Golden Flapenric. Um trono de reserva de 5ª classe, aprisionado sob um acordo com o trono do primeiro céu do 9º céu. Alimentos básicos e banheiros ficam disponíveis para Suak após conquistar o primeiro andar. Ele aprecia as bênçãos de estar vivo e percebe que até os banheiros possuem poderes de cura. O sistema informa a Suak que ele agora pode receber patrocínios de deuses de nível 1, concedendo-lhe habilidades e ajudando a ganhar conquistas. Vários deuses oferecem patrocínios a ele, mas Suek decide esperar por opções melhores no 5º andar. Uma pausa de 12 horas começa até o 2º andar da Torre dos Testes. Suek encontra comida na área de espera e começa a comer, mas Dabi, o Goblin dourado, pede para compartilhar o pão. Surpreso que Dabi o tenha seguido até a área de espera, Suek oferece para comerem juntos e descobre o apetite voraz da pequena criatura. Eles discutem o que Dabi estava dizendo na sala do chefe. E o Goblin revela que o deus Penric estava selado no colar, que era um item sagrado do Santo Goblin. Suek fica chocado ao descobrir que Dabi é um Santo Goblin e que ele salvou um deus Goblin. Apesar de se sentir cansado e desejar ter habilidades mágicas, Suek se deita e contempla os níveis de dificuldade para diferentes classes. Ele também pensa em seu amigo e espera que ela esteja bem. Enquanto isso, Hei-Yung está na sala de espera, lembrando seu contato com um deus de nível 5, o Senhor das 5 rodas de carroça. Antes de sua regressão, a garota se pergunta se ficou mais fraca e reconhece que essa regressão foi necessária, já que o 2º teste começa. Suil inicia o tutorial para o 2º andar, tendo 10 horas para derrotar todos os inimigos. Ele nota as diferenças em 2 rotas disponíveis. Suil pede a Dabi para consultar seu deus sobre o caminho correto, mas fica frustrado quando Penric permanece em silêncio. Considerando ouvir seu coração, Suil segue Dabi, que afirma que os goblins não têm problemas em cavernas.
Eles entram em um túnel à esquerda, e o escalador percebe a condição precária de Dabi, entendendo que agora deve lutar por ambos. Lamentando não ter a armadura do paladino Goblin, Suil aconselha o jovem Goblin a ter cuidado com as armadilhas. Depois de um tempo, o escalador duvida se estão indo na direção certa, já que estão andando por muito tempo sem sinais. No entanto, Dabi assegura ele para confiar em seus instintos, ainda suspeitando da inclinação crescente da falta de progresso. Suyuki pisa em uma armadilha, mas nada acontece. Supondo que a armadilha esteja quebrada, eles começam a se preocupar quando um barulho alto ecoa de repente. Suyuki diz a Dabi para correr, e ambos fogem em retirada. Reiji Yang começa seu segundo teste, escolhendo o caminho certo na encruzilhada. Pensando em Suyuki, ela se pergunta como ele está se saindo e imagina o desafio sendo mais difícil para ele se Suyuki escolheu uma arma de curto alcance. Reiji Yang reflete sobre suas preocupações por ele e lembra o momento em que estavam em um restaurante, discutindo seu recente término. Ela expressou alívio, já que a namorada dele o traiu, mas Sulo ainda sentia falta dela, causando frustração em Regimo. No presente, enquanto ela caminha pela caverna, Regimo percebe que Suyuki não pensa naqueles que se preocupam com ele. Preocupada por ele, ela deseja silenciosamente por sua segurança. De repente, um orc aparece diante dela, surpreendendo Regimo com sua aparição precoce. Ela conjura um feitiço de concentração e ataca com uma bola de fogo. O orc fica enfurecido, ameaçando mostrar a ela seus horrores, mas Ryung o derrota com um único soco. Determinada a encontrar Souyuki no 6º andar, ela continua em frente, com algo importante para lhe contar. Enquanto isso, Souyuki e Dabi fogem quando uma enorme rocha rola em sua direção. O escalador está frustrado com o jovem Goblin, já que ele havia expressado dúvidas sobre o caminho escolhido. Dabi grita que suas pernas são curtas demais para correr rapidamente. Suyuki instrui-o a subir em suas costas, e eles correm a uma velocidade tremenda. À medida que a rocha se aproxima, o Goblin comicamente culpa o escalador, levando a uma discussão descontraída. Suki exerce todo o seu esforço, carregando Dabi em suas costas, correndo e pulando para evitar a rocha. Esgotado, ele se deita, sem vontade de falar, mas Dabi usa seus poderes de cura para rejuvenescê-lo. Surpreso com sua energia renovada, Suil expressa gratidão e acha Dabi bastante fofo em particular. Ele então instrui o Goblin a ir para a direita, mas Dabi insiste em seguir para a esquerda, mesmo depois que Suil lembra do incidente com a rocha anterior. O jovem Goblin ainda insiste no caminho à esquerda. Suil se pergunta se há outro companheiro oculto como Dabi lá, contemplando os benefícios potenciais de encontrar um aliado mais útil. Ele decide confiar novamente em seu pequeno parceiro, com 9 horas e 21 minutos restantes. Em uma reviravolta surpreendente, Dabi aciona um caminho oculto, revelando uma nova rota para explorar. Suil expressa gratidão e entusiasmo pela descoberta acidental do Goblin. À medida que avançam mais, encontram uma grande estátua de um guerreiro orc acorrentado. Aos pés dela, encontra-se a massa de trovão do guerreiro orc Karak, uma arma poderosa crepitante com energia eletrificante. No entanto, tudo é efêmero, já que a estátua de repente ganha vida, desencadeando sua ira sobre eles. Suil se prepara para uma batalha desafiadora, com o sistema notificando que esse encontro faz parte de uma missão oculta. O túmulo esquecido do guerreiro orc Karak. O sistema observa seu feito, sugerindo sua importância para cálculos futuros. Cheio de medo, Suruki evita o orc guerreiro Karak se aproximando. Ele nota que o orc está determinado a usar sua massa de trovão e se prepara para um ataque iminente. Suruki escolhe bloquear os golpes com o escudo e a espada do paladino Goblin, em vez de esquivar. Bloqueando o ataque do orc com o escudo, ele percebe a desvantagem de absorver a corrente elétrica, amortecendo seu braço. Determinado a contra-atacar, Suruki entende que não pode depender apenas da defesa. Aguardando o próximo ataque do orc, o escalador planeja bloquear e depois lançar seu próprio golpe.
Conforme a besta ataca novamente, a eletricidade percorre o corpo de Suek, fazendo com que ele seja arremessado e ferido. Priorizando sua própria cura, ele usa o escudo do Goblin Paladino, aproveitando seu poder sagrado e habilidades de cura de feridas. Davi, assustado com a situação, se afasta, falhando nas tentativas de Suek de convocar o Goblin para a magia de cura. Percebendo que deve enfrentar a besta sozinho, o escalador elabora uma estratégia. Ele observa a força, velocidade e equipamento do Orc, percebendo que o padrão de ataque dele é direto. Arriscando, Suek provoca o Orc, atraindo-o para o ataque. Ele evita o golpe, contra-atacando com um corte superficial na besta. Enfurecido, o Orc o persegue, levando Suek a direcionar Dabi para distrair a besta. Frustrantemente, o jovem Goblin não consegue chamar sua atenção, mas o escalador decide não se decepcionar, entendendo a insignificância da presença de Dabi. Observando o padrão de ataque repetido do Orc, Suek antecipa seu próximo movimento. Ele opta por bloquear o golpe, mas desta vez, não completamente. À medida que o Mace Thunder toca o escudo, ele o joga de lado, desviando o Mace. Com a besta momentaneamente se recuperando, seu próximo movimento é atacar para baixo. Aproveitando a oportunidade, Suek avança, lançando um contra-ataque feroz contra o guerreiro Orc. Suek atinge a besta, perfurando seu coração com sua espada, fazendo-a sangrar até a morte. E o escalador percebe que não deveria ter confiado no jovem Goblin. O sistema reconhece a vitória de Suek sobre o Orc Maior Carax possuído por demônios e o anota para calcular os pontos de conquista. Ele explica o Mace Thunder de Carax, uma arma antiga, mas notável. O Mace crepita com eletricidade, mas não causa dano ao usuário. Suek e Dabi continuam sua jornada juntos, satisfeitos com seus novos equipamentos, enquanto o escalador entrega a sua espada ao pequeno ser. Enquanto eles elogiam suas armas, um exército de orcs de repente os ataca. O sistema adverte Suek sobre o forte cheiro ruim dos orcs e as sérias consequências se ele for pego. Frustrado depois de lidar com o chefe oculto, Suek derrota alguns orcs facilmente usando o Thunder Mace. Curioso se há mais itens ocultos, o escalador oferece aos orcs restantes a chance de sobreviver, mas eles ignoram sua oferta e se preparam para atacar. Percebendo que o Mace era o último item oculto no segundo andar, Suek derrota as bestas. Seguindo a orientação de Dabi, desta vez sem questionamentos, ele segue para a direita. Eles enfrentam mais 4 batalhas, enquanto Suyuki pensa em Reiji Yang, e ela também está preocupada com ele, ambos esperando pelo bem-estar um do outro. Eventualmente, Suyuki e Dabi chegam à entrada da sala do chefe com pouco menos de 5 horas restantes para a missão. Dentro da sala, o escalador avista muitos orcs, incluindo um mago. Se sentindo cansado, Suek contempla se deve eliminar primeiro o Orc Mago. No final, o escalador decide priorizar a proteção de Dabi, já que o Goblin é um sacerdote. Com apenas 2 segundos restantes antes que a batalha comece, Suek reflete sobre a estratégia que vai empregar. Para sua surpresa, os Goblins não o atacam. Em vez disso, um esquadrão de orcs com espadas se volta contra seu próprio chefe, matando-o. Suek se pergunta por que eles traíram seu líder e Dabi lembra-o de Charax. O escalador contempla se os orcs permitirão que ele atravesse livremente a sala do chefe, com base apenas na derrota de Carax. Nesse momento, o sistema o parabeniza por concluir a missão do tutorial do segundo andar. Os orcs com espadas saúdam Suyak como o libertador, e o sistema explica ainda mais que ele completou a missão oculta o túmulo esquecido de Carax, o grande guerreiro orc, e limpou a sala do chefe sem derramamento de sangue. Enquanto o sistema calcula os pontos de conquista, todos os orcs se ajoelham diante de Suyak. Devido à derrota de Carax, sua força, agilidade e resistência aumentam em 4 pontos. Completar a missão oculta aumenta todos os seus atributos. Ele ganha resistência à dor no nível 3 e cicatrização natural no nível 2, resistência elétrica no nível 2, fortitude no nível 5 e foco em combate no nível 6.
Em vez de lutar contra Carax, ele decide aceitar a missão e encontra um grande orc chamado Perictus, que estava segurando uma pedra gigante. A missão de Suil é segurar a pedra gigante para que ela não role enquanto Perictus, que estava na Itália segurando a pedra, pega um anel e um colar. Ele presenteia o colar a Suil por concluir a missão e diz que o ajudaria se precisasse de algo no futuro. Com isso, Suil é teleportado para a sala de espera. À medida que Suil entra na sala de espera, o sistema informa que ele completou o terceiro andar depois de concluir a missão oculta opcional no segundo andar e que entraria diretamente no quarto andar em seguida. Agora ele pode acessar duas novas funcionalidades, o placar de escaladores e a comunidade, e tem 10 horas para descansar até o início do teste do quarto andar. Suil está realmente animado por ter sobrevivido novamente, e enquanto Dobby corre em busca de comida e água, Suil recebe uma mensagem de que agora pode aceitar patrocínios de deuses de nível 2 e nível 3. As ofertas de patrocínio e mensagens se acumulam na frente dele, mas Suil que só quer que elas terminem para poder comer. Mas depois ele decide verificar o placar de escaladores e descobre que era o maior pontuador em termos de pontos de conquista, embora tenha passado apenas pelo terceiro andar. Reggie Yang estava em segundo lugar, mas já estava além do quarto andar, assim como os outros atrás dela. As pontuações dos 3 melhores escaladores são privadas, e quando o sistema pergunta se ele gostaria de tornar sua pontuação pública, Suil vê que a pontuação de Hejon ainda é privada e decide seguir o exemplo dela. Ele fica contente que ela esteja a salvo, mas então ele tem outras perguntas, como por que havia uma diferença tão grande entre ele e o escalador em quarto lugar, que tinha apenas 800 pontos, embora estivesse na sala de espera do quinto andar. Suil decide procurar as respostas na comunidade e a abre, apenas para encontrar uma grande quantidade de mensagens caóticas lá. Ele encontra muitas pessoas reclamando, dizendo que o guerreiro orc no quarto andar quase as matou. E Suil que lutou contra um guerreiro orc lendário no próprio segundo andar. Mas então ele recebe uma mensagem de Hejon e a abre com entusiasmo. Eles podem enviar mensagens de voz um ao outro, e ela pergunta sobre os desafios que Suil que enfrentou. Hejon até pede desculpas porque não sabia que limpar os desafios seria tão difícil sem uma janela de status. Ela diz que nem mesmo conseguiu limpar a sala do chefe no segundo andar, e tem certeza de que ninguém poderia ter feito isso, exceto Suil. Suil fica chocado ao perceber que nem mesmo o regressor Regio conseguiu passar do segundo andar, e agradece a sorte por encontrar uma peça oculta cedo. Ela pergunta sobre seus pontos de conquista e diz que tem cerca de 7.000 pontos. É difícil para ela acreditar que Suil poderia ostentar 44.000 pontos, mas ela esperava que Suil, com uma arma de combate corpo a corpo, estivesse em uma classe diferente da dela. Ela diz a ele que a loja abrirá assim que ele passar pelo quarto andar e que ele deve usá-la com sabedoria. No entanto, ela não pode lhe contar nada sobre os quarto e quinto andares, pois foram decididos aleatoriamente. Ela então diz a ele que conversarão sobre o resto das coisas em detalhes quando se encontrarem no sexto andar, e que ele deve descansar bem agora. Suil que planeja explorar a comunidade, mas Reggie Yang já sabe o que ele está pensando e o repreende, mesmo que ele ainda não tenha lhe dito nada. Suil que fica chocado, mas a obedece e se deita na cama. Lá, ele pergunta a Dabi quem é Caolion, que capturou 2 deuses. Mas Dabi apenas grita com ele, dizendo que não sabe nada além do fato de que ele capturou o deus Goblin Pendrick. Ele nem sabe os detalhes da história, pois nasceu muitos anos depois que isso aconteceu. E um dia ele ouviu a voz de Pendrick de repente, e então o colar apareceu em seu pescoço. Suil que não entende metade do que o jovem Goblin está dizendo porque suas palavras são tão incoerentes. Mas ele decide esperar até o sexto andar para obter mais respostas e vai dormir. Ele acorda 1 hora antes do tempo terminar e liga à comunidade, onde as pessoas estão falando sobre como devem unir suas forças para conquistar a torre e salvar a Terra. Suki não tem opinião particular sobre os comentários deles e segue para o quarto andar,
que é uma caverna em declive que se estende morro acima atrás de suas costas. Suki percebe que Dabi não está com ele quando os detalhes da missão surgem de repente na sua frente. Ele tem que escapar dessa caverna em 2 horas, e então, de repente, Suki ouve pedras caindo atrás dele e começa a correr o mais rápido que pode. Ele não sabe o que está prestes a acontecer, mas correr parece ser sua melhor opção, e Suak continua descendo por cerca de 50 minutos, imaginando se escolheu a direção certa. Ele pensa que pode haver algumas peças escondidas do outro lado, mas não pode voltar depois de chegar até aqui, e, assim que seu corpo se aproxima do limite, Suak sai da caverna para o espaço aberto, completando a missão. Ele fica chocado